palestrante, não sei se já está aí, que é o Edilson Cantadore. Aí, Edilson, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como Tudo está bem. todo mundo aí? Tudo tranquilo. Cantadore é italiano, não é isso? É isso aí. Muito bem. O Edilson, que é gerente de engenharia de vendas da Sonic Wall, na América Latina e Caribe, que vai falar para a gente, interrompendo o negócio de malware, que é o quê? É aquele software malicioso, né? Ele é criado, é um trem, né? É uma maldade criada para atrapalhar a vida da gente. Então, passo a palavra, viu, Edilson? Você dá o antídoto, ou então a arma boa para acertar ele. Boa tarde, boa palestra. Obrigado a todos pela presença. Mais do que tudo, obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Espero que vocês estejam vendo aí tudo bem a minha imagem, a minha tela. Bom, então, rapidamente introdução aqui. Meu nome é Edilson Cantadore, como vocês já ouviram aí. Eu sou engenheiro de formação, atualmente responsável pela operação de engenharia de vendas da Sonic Wall na América Latina como um todo e Caribe. E eu tenho uma equipe que atua em vários países da região, onde a gente entrega soluções de segurança das mais diversas para a nossa base de parceiros e clientes, né? O assunto que eu vou falar aqui nessa apresentação, tá, é bem interessante porque é mais falar sobre a tecnologia e as estratégias de proteção do que falar de produto, né? Produto todo mundo tem, mas não necessariamente o produto em si atende a demanda dos nossos clientes, né? A ideia é mostrar para vocês como que a gente enxerga esse cenário de ameaças, né? Como que a gente consegue implementar tecnologias que conseguem efetivamente te proteger, interrompendo essas estratégias de evasão das suas fronteiras de segurança, né? Então, no decorrer da apresentação aqui, vocês vão entender ao que eu estou me referindo aqui, né? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora, ele é baseado num relatório que a Sonic Wall gera anualmente, e ele é um relatório anual com atualizações semestrais, onde nós coletamos informação. Isso é um relatório que nós, da Sonic Wall, como outras empresas importantes e relevantes desse segmento de segurança geram, é onde a gente mostra para a nossa base de clientes o que nós estamos vendo e o que nós estamos fazendo com relação a esse mundo de ameaças que a gente monitora e mitiga diariamente, né? Nesse relatório, então, nesse slide que vocês estão vendo, nós temos um consolidado onde nós temos alguns vetores que foram extremamente importantes e que mostram claramente para a gente o que está acontecendo nesse cenário que nós estamos vivenciando atualmente, relacionado principalmente ao trabalho remoto, né? É interessante você ver que o vetor que teve mais relevância e que aumentou assim muito claramente, né, na nossa monitoração foi o volume de ataques a IoTs, né? E quando a gente começa a buscar informação dentro desse volume de dados que a gente coletou aí, né? Então, se você pega quase 57 milhões de eventos que a gente coletou durante esse ano, né, nós vemos que uma parte enorme desse volume foi identificado em eventos contra dispositivos domésticos, né? Então, roteadores domésticos, dispositivos IoT que hoje basicamente todo mundo tem mais do que um em casa, né? Então a gente viu claramente que houve uma mudança nas estratégias buscando explorar essas vulnerabilidades nessas redes que até então elas estavam delegadas a uso basicamente doméstico e de um momento para outro elas então foram integradas às nossas redes corporativas através do serviço de conectividade muito baseado em VPN que a gente tem visto hoje, né? E, em paralelo com isso, a gente viu também o crescimento dos ataques de ransomware, né? Então, a gente vê que encontraram um novo caminho
para ser explorado, basicamente uma grama muito verdinha ali que eles poderiam, os nossos agentes ofensores poderiam explorar, porque dentro do ambiente corporativo as barreiras, evidentemente, elas são muitas hoje. A gente sabe que elas não são perfeitas, mas elas existem. E nesse ambiente mais doméstico a gente não tem isso também. E um terceiro ponto interessante é o aumento de cryptojacking, né? Então, isso também a gente enxerga com um crescimento natural, porque com o aumento expressivo que a gente viu aí de criptomoeda, é natural que esse pessoal fosse atrás dessa vertente também, tentando capturar um pouco desse crescimento do mercado de criptomoedas e usando aí os dispositivos domésticos para fazer o cryptomining e tudo mais. Então, vocês verem que ficou confinado num espacinho onde a gente vê claramente que está sendo explorada a vulnerabilidade doméstica, né? E aí a gente tem esse cenário, então, depois que a gente fez a análise desses dados, nós chegamos a algumas conclusões, né? Então, o aumento de ransomware, né, é absurdo. A gente vai ver durante essa discussão que o aumento do ransomware, ele se deu principalmente não pela criação de novos ransomwares, mas justamente pelo uso evasivo de estratégias para conseguir o sucesso de adentrar essas redes aí desprotegidas e através delas chegar no destino final, que é a rede corporativa, né? Nós vemos, como eu acabei de falar, o aumento de cryptojacking justamente relacionado ao aumento do valor das criptomoedas, né? Ficou muito claro para a gente que a inspeção buscando por essas ameaças, inspecionando memória, se mostrou melhor do que nunca, porque a estratégia, vocês vão ver daqui a pouco também, por que ela é relevante, né? Com a mudança do cenário, a gente vê claramente que os agentes ofensores, eles buscaram outras maneiras de chegar ao seu objetivo final. Então, eles deixaram de usar ferramentas tradicionais, como, por exemplo, o uso de ataques via navegação web, via browsers, e mudaram isso para aquilo que nós usamos todo dia, nem que a gente não perceba, mas a gente faz uso disso diariamente, né? Que é o uso de arquivos de Office e PDF, né? Então, ficou muito claro isso. Então, essa estratégia, ela ficou clara com a avaliação que a gente fez nesse último ano, tá? E aí, então, a gente começa a olhar nos gráficos e a gente vê a comprovação disso nos crescimentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, o aumento de ransomware, a gente teve um aumento de quase 4,5 vezes, né? Então, um aumento, como eu disse, esse aumento não se deve a novos ransomwares, mas, na realidade, a propagação dos mesmos ransomwares, algumas vezes com algumas variantes deles próprios, mas uma efetividade muito maior na propagação desses elementos, né? A gente viu o crescimento de 1,5 vezes, praticamente, desses ataques de ransomware na área de saúde. A gente teve um agora, anteontem, aí, acontecendo em 2 redes de hospitais grandes aqui no Brasil, né? Aumentou, evidentemente, em governo, né? A exposição que os governos estão, nos últimos meses, aí, muitos meses, né? 1 ano e meio já de pandemia, em que a demanda por serviços de governo aumentou muito em todas as nações. Então, a gente vê a efetividade do ransomware principalmente nessas 3 verticais, né? No varejo, né? de quase 4,5 vezes, no ambiente de saúde e no ambiente de governo, né? Que são, evidentemente, aonde, se vocês olharem com atenção, é onde a gente tem o maior contato com o público, né? Onde são os serviços que são prestados ao público, onde esse contato é mais evidente, né? Então, o pessoal mudou automaticamente o foco deles para essas áreas, né? E aí a gente viu também o surgimento de mais um nome, né? A gente, todo mundo, quando a gente fala de WannaCry hoje, todo mundo lembra de ransomware, né? Então, a cada par de meses aí a gente tem um nome novo aparecendo, e esse Rook, ele é um dos que mais recentemente teve
sucesso, e a SonicWall, vocês veem aí nesse gráfico, SonicWall identificou que uma média de ataque a cada 8 segundos desse ransomware, chegando nos componentes que a gente tem implementados, protegendo a nossa base de usuários, né? Então, por que isso? Porque, basicamente, ele já é um ransomware conhecido, mas estão, evidentemente, tentando utilizar novas estratégias, tentando invadir essas condições de segurança que a gente implementa, né? O Ryuk é um deles, a gente teve mais alguns deles, mas, enfim, o que a gente vê, no final das contas, é que uma das estratégias mais utilizadas para elementos como esse se propagarem, né, estratégias de evasão de segurança, dos ambientes de segurança dos nossos clientes, baseado em arquivos do Office e PDF. Por quê? Bom, se vocês lembrarem, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha 2 estratégias muito importantes sendo utilizadas com muita intensidade. A primeira, que continua, evidentemente, que é o ataque por e-mail. Hoje a gente pode falar que facilmente 30% de tudo que acontece de evasão de sistema de segurança, início de ataques, é por e-mail, né, por várias estratégias que estão embutidas ali nesse ambiente do e-mail, porque a gente não consegue viver sem e-mail, seja na vida pessoal, seja na vida corporativa, né? E o outro lado era o browser, né? Por que browser? Bom, todo mundo usa browser para fazer alguma coisa, várias vezes por dia, na verdade. Então, o browser, ele é um elemento presente na nossa vida moderna, seja num smartphone, seja no computador doméstico, não importa, o browser está lá, né? E como que era usado isso? Bom, basicamente se usavam algumas ferramentas que estavam ali meio que naturalmente embutidas no browser, que eram 2 muito conhecidas, o Java e o Flash, né? Então, através de vulnerabilidades que essas próprias ferramentas permitiam, era muito fácil você, no caso, um agente ofensor e um hacker, atacar um portal qualquer que tenha uma determinada vulnerabilidade lá, injetar um código ali, e a partir da injeção desse código, propagar essa ameaça a um browser que tinha potencialmente um Java ou um Flash vulneráveis ali, né? Hoje, praticamente se aboliu o uso dessas 2 ferramentas, então a gente já não tem tanta facilidade assim para usar o browser, né? E aí o pessoal que está buscando o buraco para entrar, né? O ratinho tentando encontrar a rachadura na parede para entrar dentro da casa. Onde é que está um outro ferramental que todo mundo usa, que faz parte do trabalho natural deles, né? E aí você olha facilmente o Office, né? Quem é que não abre um documento hoje para ler? Quem é que não abre uma planilha para preencher uma informação e reportar de volta para a empresa, ou mesmo compartilhar com os seus clientes, fornecedores, que seja, né? A mesma coisa no PDF, né? A gente recebe PDF o dia inteiro, de todo tipo de natureza de operação. Então, isso são ferramentas, são vetores que são muito explorados, por quê? Porque eles estão presentes na vida de todo mundo, né? E não importa mais se você está recebendo um PDF anexo a um e-mail, se você baixou ele por um browser, se você acessou de um MacBook, se você acessou ele de um computador Windows, não importa, né? É a presença dessa ferramenta que alavanca a utilização dela contra nós mesmos, né? Então, como a gente costuma dizer, né? O próprio sucesso da Microsoft e da própria Adobe com essas ferramentas, né, a adoção massiva dessas ferramentas é usado contra eles próprios, né? Então, é muito natural que esse pessoal tente, então, embutir código nesses documentos e tentar, então, explorar o nosso usuário final lá, né? Então, além das ferramentas de identificação desses potenciais vetores, a gente também tem uma coisa importante que eu acabei de comentar agora nos slides anteriores, é que não necessariamente quando a gente tem um aumento de ransomware, a gente está querendo dizer que são novos ransomwares, né? Às vezes são variantes, às vezes é o mesmo ransomware sendo distribuído de formas diferentes, né?
E essas formas diferentes são exatamente as tentativas de evadir as estratégias de segurança que você tem, né? Então, a gente tem uma série de estratégias, né? E eu vou me fixar aqui falando do sandbox, porque é onde nós temos a tecnologia que eu quero discutir com vocês aqui, né? Então, o que acontece? O pessoal que tenta evadir um sandbox, ele já conhece algumas capacidades e características de funcionamento do sandbox, né? O sandbox, né, como a tradução literal do conceito, né, diz, né, caixa de areia, nada mais é do que um elemento, um componente de rede, de segurança de rede, onde você executa potenciais containers maliciosos e, baseado no comportamento daquela execução, você toma a decisão de determinar se aquele container é malicioso ou não, e então liberar ou bloquear o envio dele para o seu usuário, né? A gente sabe, por exemplo, a SonicWall tem o seu sandbox aí tradicionalmente estabelecido com múltiplos mecanismos de inspeção, justamente porque com o desenvolvimento dessa tecnologia de sandbox, que não é recente, né, esses agentes ofensores eles foram também aprendendo onde é que estavam as vulnerabilidades desse sistema, os pontos cegos, né? Então, todo mundo dirige com máxima atenção na rede, mas todo mundo sabe que a gente tem no retrovisor um ponto cego, né? Então, você dá uma seta, você olha no espelho, não vê nada, você entra à esquerda e você derruba o motoqueiro que está no seu ponto cego, né? É a mesma coisa no sandbox, né? Então, a gente sabe de algumas potenciais pontos cegos que as plataformas têm e que são exploradas, né? Então, por exemplo, quando você tem um malware mais inteligente, quando ele é executado e ele identifica, por exemplo, que ele está rodando dentro de um ambiente virtualizado, ele não se manifesta, porque se ele se manifestar, ele é identificado, se ele é identificado, então o sistema mitiga ele, cria uma assinatura, notifica o resto da planta e aí ele já não tem mais ação, né? O agente ofensor, ele precisa que o malware se propague para que ele tenha o lucro, né? Como que ele faz para identificar se ele está ou não dentro de um ambiente virtualizado? Bom, tem várias maneiras, né? Então, se você olhar, por exemplo, o conceito mais da direita, a verificação do quesito humano, né? Então, se você está sendo executado dentro de um ambiente em que o mouse não se movimenta, né, que não tem ali uma ação de movimentação natural do mouse, ele já presume que ele está num ambiente virtualizado, né? Se ele verifica o tempo de execução e ele verifica a temporização da execução, ele pode, então, identificar dessa forma se ele está ou não dentro de um ambiente virtualizado, né? Ele verifica condições de posicionamento de aplicação na pilha de memória. Quer dizer, a gente tem uma condição de uma composição de elementos que facilitam a maneira com que essas ferramentas conseguem identificar se elas estão no ambiente virtualizado ou não, e aí, então, prevenir a execução e dificultar a identificação, ou seja, ele consegue, de alguma forma, evadir o ambiente virtualizado, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um documento que está sendo investigado nessa condição, né? Quando você executa esse documento, ele tem algum tipo de código embutido dentro dele, né? Estrategicamente distribuído na estrutura do arquivo, como é que a ferramenta vai conseguir identificar isso? Em algum momento, esse código ele vai se compor e vai se carregar na memória, que é o único lugar onde a ameaça vai se expor, né? Não tem como você posicionar um código para execução na memória se ele não tiver já livre de criptografia. Não tem como você esconder isso na memória, né? Então, quando a gente tem um arquivo que foi carregado na memória, a gente, então, consegue monitorar ele, e aí é onde está o momento em que ele fica totalmente exposto, né? E aí que, então, entra essa tecnologia que eu comentei desde o começo da apresentação, que é o nosso RTDMI, Real-Time Deep Memory Inspection. Então, nada mais é do que a capacidade de inspeção e monitoramento em tempo real. E aí, assim, tempo real
e integral, ou seja, nós durante o tempo inteiro monitoramos a memória, porque na hora que aquela ameaça tentar, ela pode ter conseguido evadir todas as outras estratégias de segurança, mas em algum momento, né, na hora que chega na praia, vai ter que tirar o roupão para tomar sol. Então, na hora que ela se expõe ali na memória, a gente consegue identificar ela na ordem de mili, nanosegundos, e aí, então, uma vez que a gente identificou, fica fácil. Aí a gente consegue, então, mitigar e, a partir daí, criar as diversas estratégias de proteção anterior, né? Então, a gente conseguiu mitigar algo que a gente, até aquele momento, não conseguia entender. E aí tem, então, um fator bastante importante que mostra a validade dessa tecnologia aqui, tá? Que é quão rápido a gente consegue identificar isso antes de todas as demais ferramentas do mercado. Quando você avalia a tua superfície de exposição, você vai ver que você tem um mundo de aplicações e pontos de serviço que te expõem, né? Então, e-mail, dispositivos remotos que utilizam as suas diversas ferramentas, aplicação que está na nuvem, a tua própria rede de Wi-Fi, onde estão conectados os seus usuários, os teus IoTs, a infinidade de tipos de endpoints que você tem que usar. Então, você tem tudo isso exposto, e quanto mais rapidamente você identificar isso, mais rapidamente você consegue agir, né? E aí o interessante é que quando a gente faz essa verificação na rede, 99% de tudo que a gente faz é estático. Tá? Então, nós, SonicWall, como qualquer outro fornecedor de segurança, tem obrigação de identificar esses 99%. Porque a gente já sabe que eles existem, né? Não há desculpa para não mitigar. Mas aí a gente tem uma porcentagem ínfima lá, 1%, na verdade é menos do que 1%, que a gente não conhece. E aí entra toda essa estratégia aí de sandboxing. Então a gente joga lá para o sandbox, o RTDMI com as outras estratégias que a gente tem também em paralelo, identifica isso, e no momento que a gente identifica, a gente transforma isso em assinatura, e aí a gente coloca ele lá naquele montante de 99% de novo, né? Uma coisa que é interessante aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: nessa estratégia, a gente mediu aqui, né, já caminhando para o final aqui, a gente conseguiu medir que nós temos um tempo de resposta extremamente significante, que pode fazer toda a diferença na tua análise. Então, quando a gente começa avaliar o tempo de resposta que a gente teve quando a gente identificou o problema, e outras ferramentas de mercado também o identificaram, a gente consegue ver, então, que a gente tem, em alguns casos, até uma semana de diferença antes de qualquer solução de mercado. Por exemplo, a gente se compara com o VirusTotal. A gente costuma dizer que se não está no VirusTotal, ninguém sabe que existe, né? Quando a gente compara isso, a gente vê lá até 7 dias de diferença. Então, como que funciona isso? O nosso RTDMI faz uma detecção, né, identificou lá um determinado arquivo que foi submetido, por exemplo. A gente faz a investigação, identifica, e aí até 48 horas a gente SonicWall protege a nossa base de usuários. Ou seja, no momento zero ali, a gente protegeu o nosso usuário, né, de uma ameaça que não era conhecida. Até 48 horas, toda a base de milhões de dispositivos, literalmente milhões de dispositivos que a gente tem no mundo, é informada disso. Então, de forma estática, isso passa a ser protegido. E a gente notou, então, que mesmo depois das nossas 48 horas de proteção estática, a gente consegue ver que a nossa base ela está protegida até 7 dias antes dos demais, ou seja, demora ainda 2 a 3 dias para aparecer na rua, né, nos outros mecanismos de proteção que existem no mercado. Então, 7 dias para uma ameaça como um ransomware ficar circulando na sua rede é muito tempo, dá para fazer muito estrago, né? Para vocês terem uma média aqui de comparação, né, vejam aí que a gente tem coisas que vão da ordem de 3,5% até 6%. Né, de variantes em 7 dias. Tá? Então, é muita coisa. E casos extremos aqui, a gente chegou a medir casos em que um determinado arquivo executável ficou 175 dias sem ser notificado por nenhuma plataforma. Então, aí é a importância disso. Tá? E, finalizando, como que você consegue ter isso? A estratégia para fazer isso é muito simples. Isso é uma plataforma de tecnologia que ela é entregue de 2 maneiras, tá? Então, você pode ter ela em nuvem, ou seja, você
não precisa de infraestrutura para proteger a sua rede com isso, e para aqueles que tenham requisitos de contenção de informação, principalmente a gente que vive no ambiente de LGPD, se você precisa ter isso dentro de casa para que os testes sejam executados dentro do seu perímetro contido, dentro da sua geografia, essa ferramenta pode ser entregue através de appliance também, tá? Essa discussão tecnológica que eu comentei, ela está presente em todos os produtos, como um componente de tecnologia, e é isso que você tem que... É mais do que olhar para essa foto de produto que vocês estão vendo agora. O mais importante de tudo é compreender as complicações das tecnologias de ataque, compreender que a gente está exposto a uma infinidade de elementos que podem ser explorados como tentativas de evadir as estratégias de proteção que a gente tem, e que a gente usa essa inteligência toda que a tecnologia SonicWall desenvolve para mitigar isso dentro do menor espaço de tempo possível, porque é aí onde reside o perigo, é o tempo para que até você tenha a condição de reagir num evento negativo, né? Então, esse é um resumo bem rápido dessa tecnologia. Eu espero ter deixado esses pontos bastante claros a todo mundo, e queria então aproveitar agora para a gente abrir, caso tenha alguma pergunta, se alguém da audiência quiser esclarecer algum ponto que eu não tenha discutido aqui. Ok, Edilson, obrigado. Eu tenho uma dúvida aqui, Edilson, talvez seja de algum especialista, enfim, que me tocou. Eu sou um público que está assim na superfície, não está nem na média profundidade, nem lá no fundo, né, da questão. Agora, você falou na questão do perímetro contido versus aí a nuvem, que não precisa de uma infraestrutura. Nessa mitigação de dados, qual é o investimento maior? Olha, esse é um ponto interessante, porque já há bastante tempo a gente fala... O perímetro é a condição mais confortável, digamos assim. Talvez confortável seja a palavra ideal para a gente tratar disso. É a condição ideal de tratamento de segurança, né? Porque se você consegue confinar o teu usuário, o teu dado, a tua infraestrutura, fica mais fácil de proteger, porque você sabe onde ela está. Nesse ambiente que a gente tem hoje, que ele é híbrido, em onde você tem informação em nuvem, você tem informação dentro da tua infraestrutura própria, você tem informação dentro da infraestrutura do próprio usuário, fica difícil você estabelecer essa condição de proteção, porque ela é onerosa, né? Se você tiver que fazer tudo isso que eu discuti agora, em cada um desses ambientes, você não há bolso que suporte isso, né? Essa é uma vantagem da tecnologia que eu apresentei. Ela é um componente do qual toda a nossa infraestrutura faz uso. Então, se o usuário tem uma infraestrutura estática que ele protege com firewall, com antivírus, ou com uma proteção de e-mail, ou com a proteção de aplicações que estão na nuvem, todas elas usufruem da mesma plataforma, porque essa plataforma ela está na nuvem da SonicWall. Não importa onde você está, você conecta lá e usufrui dela. Edilson, e o caso da JBS, hein? Olha, é difícil de avaliar, porque a gente não sabe exatamente como é que foram as estratégias finalmente utilizadas, mas uma coisa que, independente de ser a JBS ou qualquer outro cliente, uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração é que todos esses eventos que eu discuti nesses últimos 20 minutos aí, né, dessas tentativas de evasão, eles têm uma vantagem importantíssima sobre a gente que trabalha mitigando eles, né? Eles precisam que a gente fale uma vez, né? Então, quando a gente vê um caso de exposição do tamanho desse da JBS, você pode ter certeza que ele começou com um evento mínimo que ninguém tinha sequer condição de sequer avaliar. Então, a gente tem que tomar os nossos cuidados, olhando as nossas estratégias para que a gente consiga, principalmente, agir rapidamente. Tá? Se eles tivessem identificado rapidamente o evento, seguramente a propagação seria contida com muito mais eficiência, né?
Isso vale para a JBS e para qualquer cliente de qualquer tamanho. Ok, Edilson, muito bem, da Sonic Wall na América Latina, falou bastante para a gente aí, só escudos, são palavras, verdadeiros escudos, né, que podem proteger as organizações. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Com Deus. Obrigado a todos e bom evento aí. Obrigado.